Infelizmente, existem algumas dúvidas que coloquei à tutela, quer na reunião que houve no dia 9 de setembro, quer depois, posteriormente, por escrito, e ainda não chegaram as respostas. Na altura, a semana passada, quando coloquei, creio eu que na quinta-feira, salvo erro, pedi o favor de alguma atenção especial, uma vez que hoje à tarde iríamos ter esta sessão e que seria muito conveniente ter essas respostas para poder dar aos colegas. Infelizmente, não foi possível obter essas respostas e, portanto, daremos aquelas que existem e isto é um processo contínuo. Depois vamos passando nas nossas newsletters e, se necessário for, voltaremos a fazer uma sessão destas depois em outubro, se virmos que realmente se justifica perante as informações que, entretanto, surjam. Ora, este regime especial da recuperação do tempo de serviço está legislado neste Decreto-Lei 41.8b de 2024, que saiu agora no dia 25 de julho, portanto, ainda não tem 2 meses. Depois temos as FAQ, as perguntas frequentes, elaboradas pela DGAI a 14 de agosto, assim como a nota informativa também da DGAI, nessa mesma data, e que são documentos muito importantes que nos podem ajudar, e nos ajudam certamente, a responder a algumas dúvidas que possamos ter, a ver alguns casos concretos, portanto, recomendamos sempre, e esta informação que hoje aqui partilhamos foi também construída com base nestes documentos, para além das informações da reunião técnica que há bocadinho fiz menção e também daquilo que fomos trabalhando ao nível das negociações. Portanto, dizia eu há pouquinho, este regime especial diz respeito à recuperação dos 6 anos, 6 meses e 23 dias. Todos nós que trabalhamos durante os 2 períodos de congelamento, ininterruptamente e com horários completos, temos direito a recuperar 2.393 dias. Haverá uma exceçãozinha, já vamos depois ver mais à frente. E estes 2.393 dias resultam do número 3.411, que é o número de dias em que nós fomos congelados, portanto é o número de dias 3.411 que tínhamos congelado, o período de congelamento era este tempo, e subtraiu-se já os 1.018 dias. Alguns de nós ainda podem ter alguns dias desses para recuperar, também os vamos agora recuperar, mas, portanto, a totalidade do tempo de serviço, subtraindo o tempo já recuperado ou que ainda vamos recuperar, encontramos então os 2.393 dias. Os períodos de congelamento estão aqui, portanto nós já os sabemos de cor, de qualquer modo ficam aqui para depois podermos ver melhor. Temos aqui esta nota importante, que tem a ver com os colegas que não trabalharam os 2 períodos de congelamento, 365 dias no ano, ou que, trabalhando os 365 dias no ano, não tiveram horários completos. Esses colegas não têm os 2.393 dias agora para recuperar, mas vão ter direito a recuperar também todo o tempo que trabalharam. E também se lhes vai aplicar esta proporção de 25% em cada tranche. Bem? O mesmo vai ser aplicado, esta proporcionalidade, digamos assim, ao nível das tranches, esta divisão, melhor dizendo, não é bem proporcionalidade, esta divisão das tranches é aplicada a todos, mesmo também aos colegas que trabalharam algum do tempo congelado numa das regiões autónomas, ou dos Açores, ou na da Madeira, ou em ambas, e que já recuperaram algum tempo, mas têm outro ainda por recuperar. Porque quem já recuperou todo o tempo, agora não tem direito a recuperar nada. Quem já recuperou nestas regiões e, entretanto, transitou aqui para o continente, já não vai agora recuperar nada. Bem? Mas temos muitos colegas ainda que transitaram para o continente sem terem recuperado todo o tempo nas regiões. E então, esse tempo vai ser recuperado também nesta proporção.
Está bem? Para ser igual para todos. Todos vamos recuperar na proporção de 25% em cada tranche. Ora, esses, pensava que tinha aqui, mas não. Então, esses 25, eu pensava que tinha aqui deve estar se calhar mais lá à frente. Não está. Portanto, a primeira data, como sabemos, é agora já foi, dia 1 de setembro de 2024, foi a primeira tranche. A segunda tranche será no dia 1 de julho de 2025. Terceira tranche, dia 1 de julho de 2026. Quarta e última tranche, dia 1 de julho de 2027. Ora, a quem é que se aplica este regime especial de recuperação? Aplica-se a todos aqueles que tiveram um tempo congelado, obviamente, não é? Pronto. Contudo, não se vai aplicar já aos colegas contratados. Esses colegas contratados vão ter direito à recuperação, tal como tiveram também direito à recuperação da chamada primeira RTS, daqueles 1018 dias ou proporcional, mas só quando ingressarem nos quadros, quando entrarem na carreira. Portanto, este regime aplica-se assim a todos os docentes dos quadros, QA, QE, QZP. E aplicar-se-á, como está aqui na linha B, aos docentes contratados, que também exerceram funções durante os períodos de congelamento, mas quando ingressarem no quadro. E também, na linha C, como vimos há pouco, aos docentes que, entretanto, transitaram ou ainda venham a transitar dos quadros das regiões autónomas para o território continental. E, portanto, se ainda têm tempo para recuperar, este regime também se lhes vai aplicar. Se já recuperaram o tempo todo, este regime não se lhes aplica. Na linha D, também, então, aplicar-se-á aos docentes dos quadros ou aos contratados quando ingressarem nos quadros do continente e que tenham prestado serviço durante os tais períodos de congelamento ou uma parte nestas instituições, no ensino não superior particular e cooperativo, em atividades de enriquecimento curricular, chamadas AEC, ou formadores ou técnicos especializados nas áreas de natureza profissional, tecnológica, vocacional e artística, sempre no ensino básico e secundário, portanto estão a ver, o ensino superior não, está aqui abrangido, e desde que, obviamente, certificado e declarado pela entidade competente. E as entidades, primeiro, a instituição onde esse tempo for prestado, que tem que passar uma declaração, e depois a DGAI que tem que certificar através de um pedido que é feito pelo próprio. Como é que vai ser o tempo recuperado? Pronto, era aqui que estava a tal informação que há bocadinho estava um bocadinho perdida, porque este PowerPoint foi feito mesmo até há pouquinho, não é? Ficou só concluído há pouquinho. Portanto, não deu tempo ainda de o rever para saber onde é que estão os slides. Portanto, estavam aqui agora as tais datas em que nós vamos recuperar as 4 tranches, primeiro pontinho. E o tempo é recuperado sempre no escalão onde o docente se encontrar posicionado, em cada uma dessas datas. Bem? Portanto, agora, esta primeira tranche, os 599 dias, ou o tempo que cada um de nós tiver a recuperar, vai ser recuperado no escalão onde estávamos no dia 1 de 9 de 24. E assim acontecerá depois também nas próximas datas. Com uma pequenina exceção para o que está aqui no ponto 3, que já vamos ver. Mas antes, o ponto 2, para dar esta informação que consideramos muito importante, porque nunca aconteceu desde 2019. Desde 2019 que tivemos a recuperação dos 1018 dias, infelizmente isto nunca aconteceu. Muitos de nós não tivemos direito a recuperar a totalidade do tempo de serviço, porque, por razões várias, acabávamos por perder algum desse tempo. Desta vez, houve a promessa e
parece-nos que vai ser cumprida através das orientações que estão a ser dadas, que não haverá mais perda de tempo de serviço. E, portanto, é muito importante esta informação, porque como nós não estávamos habituados, não é? Aquilo que a experiência e o nosso conhecimento até agora nos diz é, pronto, se realmente, nomeadamente com a terceira regra que está aqui, não é? Portanto, esta regra de permanecermos pelo menos 365 dias. Porque uma das razões pelas quais a SPL não assinou o acordo foi precisamente por esta, não é? Por esta regra. Porque iria fazer com que voltássemos a perder tempo de serviço, não é? Porque há pessoas que no dia 1 têm o tempo todo necessário, recebendo a tranche dos 599 e até bem mais para progredir, e que não podem progredir por causa desta regra dos 365 dias. Mas depois, na negociação suplementar, e portanto, aqui desta vez vimos bem os efeitos positivos da negociação suplementar, pedida pela SPL e por outras 4 ou 5 estruturas sindicais que também não assinaram, porque então ficaram estas situações todas acauteladas. Esta obrigatoriedade de permanência dos 365 dias de serviço efetivos em cada escalão, antes de podermos progredir ao escalão seguinte com a recuperação do tempo de serviço congelado, não iria fazer, não vai fazer com que percamos nem mais um dia. E, portanto, já vamos ver essas salvaguardas. Mas vamos agora ver, então, em que consiste e as novas regras da progressão, que no fundo não existem novas regras, portanto continua a aplicar-se aqui o artigo 37º do nosso Estatuto da Carreira Docente, ele não foi alterado, portanto tudo o que lá está, todas aquelas exigências, continuam todas em vigor. Numa segunda parte, a partir de outubro deste ano já, não é? Há o compromisso da parte do Sr. Ministro da Educação e da sua equipa de olharmos para as questões do Estatuto da Carreira e da carreira, onde esperamos que estas situações, contra as quais também temos estado, desde que elas vigoram, esta questão das vagas, como nós sabemos, vigoram desde 2010, a SPL também não assinou, na altura, esse documento que depois veio a ser traduzido na respectiva legislação e, portanto, depois olharemos para esses aspectos que também continuam a ser perniciosos e a causar-nos muitas injustiças. As vagas, as cotas, etc. Mas, agora, elas estão lá, todas, no artigo 37º do ICD, que não foi alterado. Contudo, este novo decreto-lei, o 48B, que há bocadinho referi, de 2024, veio estabelecer algumas exceções a essas regras estipuladas no 37º, precisamente com este intuito de não se perder nenhum tempo de serviço mais na carreira. E, portanto, uma destas exceções é a questão das vagas. As vagas serão, então, suspensas. Na prática, o seu efeito deixa já agora de se fazer sentir. E, portanto, qualquer docente que esteja em escalão o quarto ou o sexto, que estaria sujeito às vagas, para aceder ao quinto ou ao sétimo, não é? Deixam de ficar dependente da questão das vagas. Não vai haver listas, pelo menos agora ainda não, porque qualquer professor e todos os professores que estão neste momento no quarto escalões são professores que têm tempo de serviço para recuperar. Porquê? Porque o tempo de serviço, como nós sabemos, só voltou a ser contado a partir de 1 de janeiro de 2018, não é? Portanto, há 6 anos, é impossível alguém que não tenha tempo de serviço perdido, ou seja, o mesmo é dizer que tenha
começado a exercer funções após os períodos de congelamento, 1 de janeiro de 2018, estar já nesses escalões, não é? E, portanto, qualquer docente, neste momento, tem tempo, destes que possam estar nestes escalões, tem tempo a recuperar e, por isso, por essa razão, não é? Por ter tempo a recuperar, as vagas já não se lhes aplicam. E é para todos. Não estamos aqui como no anterior diploma que vimos há um ano, não é? Que havia um universo de contemplados e muitos excluídos. Não. Aqui, se a pessoa tiver um dia que seja para recuperar, está abrangido e vai recuperar esse dia. Bem? E, portanto, na prática, esta exceção das vagas vai manter-se enquanto durar o processo de recuperação do tempo de serviço. E até quando é que vai durar? Em termos de tranche, a última tranche, nós sabemos. Há um prazo estipulado. 1 de julho de 2027. Mas depois, só cada um de nós, na sua situação em particular, é que vai ver quando é que deixa de progredir já sem ter nenhum dia deste tempo congelado, não é? E, portanto, o que ficou garantido também na negociação suplementar e que veio no decreto-lei 48B, é que enquanto e para cada um estiver a progredir com tempo a recuperar, em que seja um dia, está abrangido por este diploma e, portanto, está abrangido por esta exceção também das vagas. Outra coisa muito importante, ainda aqui neste segundo tópico, deste slide, tem a ver com o facto desta exceção, e também só conseguimos isto na negociação suplementar bem explícito, aplicar-se a todos os colegas que já estavam nas listas. Portanto, os colegas que, infelizmente, não saíram das listas em 2023, o ano passado, foi o último ano em que as listas foram publicadas, esses colegas ficam agora também abrangidos. Tal como ficam abrangidos os que iriam integrar este ano as listas. E nós sabemos que integra-se as listas só no ano civil seguinte àquele em que concluímos o tempo de serviço. Portanto, agora iam integrar estas listas, se os houvesse em 2024, os colegas que tinham cumprido o tempo até 31 de dezembro de 2023. E não vai, como vos disse, haver listas. Portanto, todos estes colegas, os que estavam nas listas, os que iriam este ano para as listas, os que iriam no próximo ano porque completavam este ano até 31 de agosto de 2024, portanto, antes do diploma entrar em vigor, completaram o tempo para ir para as listas, a todos estes colegas vai aplicar-se o mesmo que está previsto no Decreto-Lei 48B, que é, vão progredir, mesmo que não tenham muito bom ou excelente, mesmo que a sua classificação final, por causa das cotas, tenha descido para o bom, vão, ou que só tenham mesmo bom, independentemente das cotas, não é? Vão progredir e os efeitos da progressão, em termos de tempo de serviço, vai retroagir à altura em que a pessoa completa precisamente o tempo de serviço. Foi aqui um lapso de língua que eu ia para dizer, precisamente, isto vai ser assim para que não haja mais perdas de tempo de serviço. Portanto, não se vai perder aqui nem um dia. Não é? As pessoas que estão ou que viriam a estar nas listas do 4º ou do 6º escalões, no dia em que completaram os 1460 dias, e com os demais requisitos, pronto, vão ter direito, no dia a seguir, a progredir para o escalão seguinte, para o 5º ou para o 7º. Os efeitos remuneratórios, esses, continuam também tudo como estava no Estatuto. E o Decreto-Lei 48B mantém isso, não alterou. Os efeitos remuneratórios são sempre, reportam-se sempre ao primeiro dia útil do mês seguinte àquele em que cumpriu o tempo de serviço ou todos os requisitos
que lhe eram exigidos. Portanto, aqui mais uma informação muito importante para todos os nossos colegas que estejam ou pudessem vir a estar nesta situação das listas. Agora, nós temos aqui, de facto, algumas exceções. Portanto, estas exceções das vagas são para todos. Agora, temos aqui outras exceções relativamente aos outros requisitos, formação, avaliação de desempenho e aulas observadas, que são só para quem vai completar o tempo de serviço no escalão onde está até ao dia 1 de julho de 25. Portanto, até à segunda tranche, está bem? Aí, então, vamos ter situações especiais de progressão. Quais são elas? Estas que estão aqui, então, nos pontos 3 e 4, não estão assim numerados, mas nestes dois últimos tópicos deste slide. Então, as horas de formação, a avaliação do desempenho, as aulas observadas, continuam a ser necessários, não é? Como vimos há pouco, estão no artigo 37º, mas para quem progride até ao dia 1 de julho de 25, inclusive, portanto, o dia 1 também está abrangido, portanto, as pessoas que recebem a segunda tranche e que com essa segunda tranche completam o tempo de serviço para progredirem, então vão ter aqui adaptações, condições especiais a estes requisitos. Quais vão ser? Apenas metade das horas. Ou seja, se eu estava num escalão, no quinto, que é o único que exigia 25 horas. Todos os outros escalões exigem 50 horas de formação, como sabemos. O quinto exige 25 horas porque só temos 2 anos de permanência, enquanto que nos demais escalões temos 4 anos obrigatoriamente para completar o módulo de tempo de serviço. E, portanto, dizia eu, um colega que esteja no quinto escalão, em vez de, e se tiver com a tranche que vai receber no dia 1 de julho de 25, se tiver tempo para progredir ao escalão seguinte, ao sexto, neste caso, só vai precisar de 12 horas e meia. E vai poder buscar essas 12 horas e meia a horas de formação que lhe tenham sobrado do escalão imediatamente anterior, independentemente se já foram feitas até em 2018. Bem? Um outro aspecto importante, aqui também muito, muito importante, que é aquela questão da obrigatoriedade de metade ou 50% dessas horas serem na nossa área específica do docente. Esta obrigatoriedade também não se aplicará, está bem? Portanto, serão só metade das horas e podem ser só horas de formação na componente chamada geral. Não tem que ser na formação específica, tem que ser, mantém-se tudo, ações acreditadas e acreditadas pelo Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua. As nossas, como sabem, são todas assim do nosso centro de formação. Depois, temos esta chamada de atenção no último tópico. Para estes mesmos colegas que vão progredir até 1 do 7/25, vão ter de manifestar à direção da sua escola se optam ou não pela mobilização dos requisitos que vos possam faltar, a avaliação ou as formações. Quer a avaliação, quer as formações, se nos faltam, se são requisitos que nós ainda não temos, vão poder ser diferidos até ao final do presente ano escolar. Ou seja, as pessoas vão ter todo um ano para, caso não queiram mobilizar, ou no caso de não terem para mobilizar, que já vamos ver, os docentes reposicionados não têm avaliação para mobilizar, só podem mobilizar a formação. A avaliação não é considerada a que fizeram como contratados, portanto, existe sempre uma avaliação já na carreira e, portanto, vão ter mesmo que ter esta avaliação até ao final do presente ano escolar. Mas todos os demais colegas que não se foram reposicionados agora e já estavam na carreira, portanto, vamos ter a possibilidade de escolher
mobilizar a última avaliação, e assim já não somos avaliados este ano, cumprimos esse requisito pela mobilização, e o mesmo para as formações. O que é que isto faz de diferente? É que se tivermos os requisitos, não é? Incluindo o tal requisito de permanência dos 365 dias, depois podemos logo progredir, porque senão temos de ficar então este ano à espera. Mas até aqui, reparem bem, até neste aspecto, uma vez mais, conseguimos, da parte do Ministério da Educação, que houvesse atenção para que não houvesse perdas de tempo de serviço. E, portanto, independentemente de nós podermos escolher, ou no caso dos colegas reposicionados nem sequer poderem escolher, é mesmo que esperar um ano para serem avaliados, independentemente da data da nossa avaliação, o tempo e os efeitos remuneratórios vão retroagir à altura em que a pessoa cumpriu o seu tempo de serviço. Precisamente com este objetivo, não haver mais perdas de tempo de serviço. Portanto, eu estou a ver algumas mãozinhas, mas se não se importam, vou continuar, porque queria ver se conseguia mesmo cumprir assim o tempinho que tinha prometido na exposição. Portanto, podem colocar as vossas questões, como vos tinha dito, no chat, e a equipa SPL, se puder, responde de imediato, se não, responderemos então depois da fase seguinte, na qual será aberta para todos colocarem as suas dúvidas, as suas questões e podermos esclarecer e dialogar. Então, continuando aqui na nossa apresentação da informação, já por 2 ou 3 vezes me referi aos colegas reposicionados, não é? Portanto, os colegas reposicionados, quem são? São os colegas que ingressaram na carreira após 2011. Eles, quando ingressam na carreira, vão ser reposicionados. E, portanto, por isso, nós, às vezes, para facilitar a distinção, chamar os colegas reposicionados, ou os docentes reposicionados. Portanto, como é que se dá a articulação entre a portaria do reposicionamento e este decreto-lei da recuperação do tempo de serviço? Esta articulação vai ser cumulativa. Portanto, mas aos docentes reposicionados definitivamente. Portanto, aqui mantém-se exatamente o que vinha de trás. Um colega seja reposicionado, mas se estiver a ser reposicionado provisoriamente, não tem direito a recuperar nenhum do tempo congelado, nem ao abrigo da primeira recuperação do tempo de serviço, que é a abreviatura, deixa eu ser mais fácil, a primeira é RTS, está ali identificado o Decreto-Lei 36 de 2019, como referi há pouco essa data, 2019, nem ao abrigo agora deste novo Decreto-Lei, o 48B de 2024. Não. Enquanto estiver em reposicionamento provisório, não recupera nada. Só vai ter direito a recuperar após ser reposicionado definitivamente na carreira. E, portanto, aqui, quando ele é reposicionado definitivamente na carreira, vai então receber o tempo de serviço ao abrigo da primeira RTS e, em simultâneo, o tempo de serviço, a primeira tranche também, não é? Os 25%, que é a primeira tranche do tempo de serviço que tem direito agora pelo regime especial de recuperação. Ora, estamos mesmo a ver que isto, em muitas situações, vai dar tempo bem para além do necessário. Mas cá está, estes colegas não vão poder progredir sem a sua avaliação, não é? E também para ficarem articulados com as regras da progressão, porque também ninguém vai poder progredir sem tal permanência dos 365 dias, não é? Portanto, o segundo tópico diz-nos isso mesmo. Como estes colegas ainda não foram avaliados na carreira, vão ter de ser avaliados e, para isso, dispõem de um ano letivo.
Se tiverem horas de formação sobrantes, vão poder utilizá-las, mas já não vão poder mobilizar porque não têm nenhuma avaliação feita na carreira. Enquanto aguardam pelo cumprimento do ou dos requisitos em falta, vão ficar provisoriamente no escalão onde foram reposicionados definitivamente, apesar de poderem ter tempo suficiente, como disse há pouco, para progredir. Portanto, aqui queria só mesmo recapitular, porque temos agora aqui esta situação de podermos ter, vamos ter colegas reposicionados definitivamente que vão ter que ficar provisoriamente no escalão. Portanto, eles não são reposicionados provisoriamente. Não. Esses, como já vimos, enquanto o seu reposicionamento está a ser provisório, não têm direito a recuperar nada. Só vão recuperar a partir do momento em que fiquem reposicionados definitivamente. Contudo, poderão ter de ficar, vão ter de ficar mesmo, um ano provisoriamente no escalão onde foram reposicionados definitivamente para serem avaliados. Pelo menos para isso terão de ser, porque podem ter os outros, como digo, as formações vão poder mobilizar algumas que tenham sobrantes, mas a avaliação não tem. Agora, a articulação deste regime especial da recuperação do tempo de serviço com o designado acelerador da progressão, com o tal decreto-lei de há um ano atrás, o 74 de 2023. Estes dois diplomas são aplicáveis cumulativamente apenas para os docentes que tenham tempo a recuperar por terem estado nas listas do 4º e ou do 6º escalões por não terem obtido vaga. Portanto, será a única exceção, porque nos outros aspectos o decreto-lei, este o 74 de 23, é revogado pelo decreto-lei 48B de 2024, este que estamos e que trata do regime especial da recuperação. Revogou praticamente tudo, menos o que dizia respeito à possibilidade de os docentes que perderam tempo nas listas, precisamente com aquele objetivo de não perderem mais nenhum tempo e poderem recuperar ainda o que estavam a poder recuperar, portanto, nesse aspecto, o decreto vai manter-se. Mas o mesmo já não se vai aplicar aos docentes que não estiveram nas listas ou que, tendo estado nas listas, não perderam nenhum ano lá nas listas porque obtiveram vaga no primeiro ano que integraram as listas e, portanto, esses colegas, através do Decreto-Lei 74 de 2023, tinham uma bonificação de 365 dias. Ora, essa bonificação deixa de poder ser acumulável com a recuperação do tempo de serviço. E, portanto, esse tempo, esses 365 dias, vão agora ser subtraídos. E, portanto, esses colegas, apesar de terem trabalhado todo o tempo e o período de congelamento com horários completos, apesar de também terem direito à totalidade da recuperação, os tais 2.393, a plataforma vai já subtrair a esses 2.393 os 365 dias. Logo, cada tranche só terá 507 dias. Está bem? Outra situação em que, mais duas situações, em que a legislação vai poder ser aplicada cumulativamente, são estas situações que estão aqui no tópico 3. Portanto, bonificações de tempo de serviço, seja pela obtenção das menções de mérito, muito bom ou excelente, previstas no artigo 48º do nosso OECD, ou sejam as reduções concedidas a quem tirou mestrados ou doutoramentos, previstas no artigo 54º do nosso OECD. Elas serão cumulativas, não é? Assim como também vai ser cumulativo, como disse há pouco, o restante tempo que cada um de nós possa ainda ter a recuperar da primeira RTS.
Bem? Portanto, essas situações são cumulativas. A única que não é cumulativa é a situação daqueles docentes que tinham direito a bonificar, ou que já tinham bonificado 365 dias, agora esses 365 dias, para que não haja uma dupla contagem aqui do tempo de serviço, para que fiquem todos numa situação equitativa, então esses 365 dias vão ser subtraídos. No último tópico, temos aqui uma chamada de atenção, que é sempre bom recordar, que às vezes suscita algumas dúvidas. Não só da parte dos colegas professores, mas também da parte dos senhores diretores que têm o trabalho de introduzirem estes dados. Sempre que nós mobilizamos uma avaliação, a nossa última avaliação, mesmo que ela seja de muito boa ou excelente, nós já não podemos voltar a bonificar. Portanto, a bonificação pelo muito bom ou excelente apenas releva no escalão seguinte uma única vez. Se eu depois for utilizar essa avaliação de muito bom ou excelente para uma nova progressão, não é? Eu já estou a mobilizar essa classificação. E aí já não vou bonificar, está bem? Portanto, a regra é avaliação mobilizada não pode resultar em bonificação para os colegas. Agora, relativamente à plataforma do IGF, temos estas duas notas informativas que saíram já à altura de férias e, portanto, fomos todos apanhados de surpresa com esta informação. Contudo, como vos disse há pouco, elas procuraram colocar em prática as progressões e, sobretudo, a possibilidade de quem tinha direito a progredir já no dia 1 do 9 de 24, poder receber já este mês de setembro por esse novo escalão. E, portanto, esta celeridade que também se reverteu depois para a nossa alguma intranquilidade e trabalho nas férias, teve este objetivo, não é? Que o Sr. Ministro também nos tinha dito numa reunião em que um colega nosso, da SPL, tinha perguntado quando é que o professor ia ter este tempo de serviço na conta. E, portanto, na altura o colega até estava a referir-se à conta, portanto, às contas da nossa progressão. Mas creio que o Sr. Ministro interpretou também, porque esse é o efeito que nós sentimos, da nossa conta do nosso vencimento. E então disse, do que depender de mim, em setembro. E, portanto, tudo fez para que realmente fosse em setembro e vai ser possível para muitos professores, pelo menos para 5.000 e poucos, em setembro. Contudo, quem não teve hipótese de verificar a sua plataforma, não há qualquer problema. Isso mesmo está nestas notas informativas, essa informação, a SPL enviou-a várias vezes, para além de ir aqui contida nestas informações, também fiz algumas mensagens nesse sentido, de que não tínhamos necessidade de nos preocuparmos, de nos estressarmos, porque se não o fizéssemos, a tal validação da plataforma, em agosto, até aquela data, inicialmente 26 de agosto, depois passou para 29, não iríamos ser prejudicados ao nível da contagem do tempo de serviço, nem dos efeitos remuneratórios. A única consequência era, em vez de recebermos em setembro, receberíamos em outubro, se conseguirmos fazer agora, atempadamente, a validação da nossa plataforma. Se não conseguirmos, vamos sempre adiando um mês. Mas quando recebermos, vai ter efeitos retroativos, seja ao nível do vencimento, seja ao nível do tempo de serviço, portanto, de forma a não perdermos nada.
Ora, desta plataforma, e para ver se consigo cumprir o tempo, o que é que nós temos aqui de importante? Portanto, todos nós certamente já espreitámos, já vimos que esta página, temos de fazer aqui o login como docentes, não é? E depois vai exigir as nossas credenciais, número de utilizador e a senha que utilizamos para acesso ao portal das finanças, está bem? E, portanto, os 3 pontos aqui reforçados são estes. De facto, temos necessidade e temos obrigatoriedade de irmos consultar a nossa plataforma, não é? E de vermos cada separador. Já vamos ver os separadores no slide seguinte. E em cada separador identificarmos os dados que não estão corretos ou que estejam incompletos, não é? Portanto, aqui falta o in. Corretos ou não completos, ou incompletos, melhor dizendo. Portanto, falhou aqui, temos que corrigir, mas corrijo já, assim, porque é a primeira vez que estou também a ler, peço desculpa. No sentido de que, se houver dados incompletos ou incorretos, vamos rejeitar essas informações, clicando no botão vermelho, nem sempre aparece, já lá vamos ver também, identificando então as situações que merecem correção. Também já vamos ver que nem todos os separadores, nem todos os dados permitem a sua correção logo na plataforma. É algo que também desde o dia 30 de agosto temos sinalizado ao Ministério da Educação e na última reunião, no dia 9 de setembro, já ficou o compromisso por parte da senhora diretora do IGF que a plataforma iria ser aperfeiçoada, atualizada, no sentido de permitir também fazer a reclamação dos outros dados que não estejam corretos e que neste momento, ou até este momento, melhor dizendo, não são passíveis de corrigir na plataforma. Caso não haja dados a corrigir ou a completar, então carregamos no botão verde para validar a plataforma, porque sem esta validação não vai ser possível a nossa progressão e, sobretudo, a questão do pedido do cabimento orçamental que é dado pelo IGF, pedido pela escola e dado pelo IGF. Este último tópico retrata aqui a situação da maior parte dos colegas, cujas plataformas não dispõem destes 2 botões, o tal botão vermelho para rejeitar e do botão verde para validar. E, portanto, nestas situações, que resultam, sobretudo, fomos informados na reunião, de haver ainda campos por preencher, portanto, os dados não estão todos corretos, ou há introdução de dados também que possam estar incorretos, e, portanto, não são validados, e surge-nos então a informação de que temos que procurar junto da direção da escola ver o que é que se passa. Estava a procurar mostrar aqui o exemplo de uma plataforma validada, que são então apenas as 5.000 e tal, portanto o menor número. Portanto, aparece aqui o iconezinho validar, já não aparece nem o botãozinho verde, nem o vermelho, porque já foi validado, não é? Contudo, achei importante pôr aqui como exemplo de algumas plataformas que neste momento já estão, mas a maior parte delas estão assim com este sinal. E poderão ver, no caso desta colega, pois ela não tem nada preenchido aqui. Nem a data da última avaliação, nem o escalão em que fez essa avaliação, só está a dizer que está no 4º escalão, a data em que entrou no 4º escalão, está a dizer que não tem mestrado, nem tem doutoramento, mas depois não tem mais nada. Pronto, os outros campos estão todos ainda para preencher. Portanto, a direção desta escola ainda não pôde proceder ao comportamento. É claro que nós também compreendemos, as próprias direções tiveram e têm que ir fazer, da impossibilidade de tratar todos ao mesmo tempo, que é possível, porque isto realmente
vocês os que já foram ver, já sabem, os que ainda não foram, irão ver, são muitos dados, são os dados todos da nossa vida profissional praticamente aqui, não é? Os mais relevantes, os anos de serviço, as nossas formações desde 2018, as nossas avaliações, as últimas, as nossas colocações, os anos de serviço e depois a relevância desses mesmos anos para os diversos efeitos, para concurso, para progressão, para aposentação. Portanto, são muitos dados que até para o próprio consultar e validar vai levar o seu tempo. Portanto, podemos imaginar os senhores diretores, o trabalho que não estão, que não têm tido desde agosto e continuam a ter, porque têm que fazer isto para todos os docentes. Portanto, é óbvio que estejam a iniciar e a priorizar aqueles docentes que, à partida, já deveriam progredir agora em setembro e, portanto, vão fazendo assim paulatinamente. Portanto, uma das razões que nos foi dada para isto aparecer assim e por ainda não terem os dados foi precisamente porque são progressões que vão ocorrer mais tarde. Alguns casos coincidem com esta explicação, outros não coincidem. Tivemos também várias situações de pessoas que já deveriam ter progredido agora no dia 1 de setembro e que a plataforma também apareceu assim. Na maior parte desses casos, nós identificámos porquê. Os senhores diretores disseram a esses colegas que não tinham capacidade e que não iriam fazer em agosto. Portanto, só agora em setembro e, portanto, eles não puderam. Depois, pronto, não tenho aqui mais nenhum exemplar de plataforma, porque isto depois de nós validarmos já não permite, mas eu creio que esta aqui, pois, dá para vermos os tais separadores que eu vos falava há bocadinho. Os separadores são estes que aparecem aqui nesta linha horizontal. Primeiro, os dados pessoais, temos que ver tudo muito bem, de acordo, por exemplo, com a minha experiência durante o mês de agosto, em que foi aquela azáfama maior, até neste aspecto encontrávamos dados incorretos, nomeadamente o número de subscritor da CGA, que não estava, mas havia outros dados incorretos. Portanto, cada um de nós tem de analisar isto, porque mesmo nós, na ESPL, nós não conseguimos também, pelo número significativo de colegas que temos associados, não é? Apesar de não nos dar mais para aumentarmos as despesas, mas portanto, para fazermos uma análise detalhada de cada um, precisávamos de muito tempo. Portanto, aquilo que também aproveito aqui para apelar a cada um de nós é que façamos este trabalho previamente. Portanto, quando recorre a nós, já devem ter identificado, pelo menos nestes separadores que qualquer um de nós consegue, com facilidade, verificar se está correto ou não. Temos que ter cópia do nosso registro biográfico, também, porque praticamente todos os dados estão lá, não é? E, portanto, temos que cotejar esses documentos, porque o objetivo também é termos agora, nesta plataforma do IGEF, finalmente, o nosso registro biográfico eletrónico, que recordam-se, houve aí um EBI, eu não sei se em 2008, se em 2011, depois ficou tudo, enfim, sem efeitos. Temos tido a plataforma do SIGRE, mas, portanto, entendeu-se, uma vez que é o IGEF que faz a cabimentação, centralizar tudo isto, então, no IGEF. E nesta migração de dados das várias plataformas, nomeadamente das plataformas das escolas, porque parece que não foi possível a migração dos dados da plataforma SIGRE, segundo o que perguntei, não foi possível, porque até sugerimos, porque havia muitos colegas que na plataforma SIGRE até tinham a situação mais ou menos correta, melhor do que na plataforma do IGEF. Mas disseram-nos que não era possível, não houve compatibilidade das linguagens informáticas e, portanto, o que se fez, o que a plataforma do IGEF fez foi importar os dados das plataformas das escolas. Ora, há escolas que usam a plataforma, como sabem, Inovar, e há outras escolas que usam outra plataforma, JPM. E, portanto, as plataformas nem sempre são iguais e compatíveis,
e, portanto, houve, e daí também muito dos erros que agora são identificados, está bem? Mas cabe-nos a nós fazermos essa análise detalhada de cada um desses campos, naquilo que não conseguirem, portanto, às vezes podem surgir dúvidas, nomeadamente nas formações, saber se a formação releva ou não releva para a área científica. É claro que têm de consultar o documento, o certificado, neste caso, das formações. Às vezes está lá, no da ESPL está lá sempre, muito claro, se releva para o artigo número 8, ou se para o número 9. Número 8 é formação geral, número 9 formação específica. E costuma mesmo lá dizer também explicitamente se releva ou se não releva para a componente da área científica ou da especialidade. Nos outros certificados, nem sempre esta informação está explícita e, portanto, temos que ver se está no certificado, cada um terá de ver, portanto, outro, para além do registro biográfico, outros documentos que vamos precisar é de termos, então, os certificados das ações de formação que fizemos, pelo menos desde 2018, para vermos se efetivamente já esgotámos tudo ou se precisarmos de alguma, de mobilizar alguma, podermos utilizar. Portanto, convinha que lá estivessem pelo menos as de 2018. Se não, as últimas, não é? As que fizemos, temos sempre ido mais ou menos utilizando as que fazemos. Portanto, pelo menos as últimas que fizemos desde que entramos no escalão onde estamos. Depois, temos então este separador da carreira. Aqui também há muitas situações incorretas, porque, e aqui também, de acordo com o que eu vi, essas situações incorretas começaram logo na parte preenchida pelos senhores diretores, porque tem a data de início de carreira. Ora, a data de início de carreira é a data de vinculação. Quando nós entramos nos quadros, quadro de escola, quadro de zona, aí entramos na carreira. Portanto, é a data de início de carreira. Mas houve situações em que na mesma escola eu vi que havia a data de início de carreira estava correta, quando vinculou, quando esse colega vinculou, nas outras situações não. Estava quando iniciou funções. Essa é a data de início de funções. Portanto, prestem também atenção. As colocações, na maior parte das situações, faltam também muitas, não é? E, infelizmente, pelas vicissitudes da nossa condição e da nossa situação ao nível dos concursos nos últimos anos, sabemos que os colegas têm muitas colocações, não é? Temos colegas contratados só a conseguir entrar no quadro e mesmo depois do quadro a irem aproximando-se das suas residências como têm direito e, portanto, existem muitas colocações. Ora, seria impossível aqui nós conseguimos ver bem, não é? Que era impossível em tão pouco tempo, durante o mês de agosto, estarem lá todas. Portanto, é um dos campos em que está mais deficitário. Eu posso dizer que eu acho que só tive umas 8 colocações e mesmo assim só tenho uma, não é? Mesmo só tendo 8 colocações ao longo da minha carreira, em escolas diferentes, só lá tenho uma registada. Portanto, faltam as outras, com tempo, temos é que assinalar que faltam, que é para depois poderem ser introduzidas e as coisas ficarem completas. O tempo de serviço também deve lá estar. Aqui a orientação, aqui também surge algumas situações. Há pessoas que têm todos os anos em separado, não é? E há outras pessoas que têm vários anos agrupados. Portanto, isto também resultou da necessidade urgente de se introduzirem os dados e, portanto, o Ministério da Educação só exigiu que as escolas separassem cada ano civil, cada ano escolar, peço desculpa, após 2005. Portanto, após 2004, 2005, uma vez que aí já começou o congelamento, não é? E, portanto, aí seria mais difícil nós conseguirmos vislumbrar que a totalidade do tempo
estava correta e cada ano estava bem contabilizado. Portanto, esses sim estão discriminados a partir de 2004-5, salvo erro, têm que ser anos individualizados, identificados, individualizados. Antes, podem ser agrupados, alguns podem aparecer individualizados e outros agrupados, enfim, o que importa é nós, nos casos em que estão agrupados, verificarmos se o somatório corresponde precisamente ao tempo de serviço que está registado no nosso registro biográfico em cada um desses anos que entram para esse agrupamento de tempo. Depois as habilitações, pronto, aqui também tínhamos um aspecto que ainda até hoje não temos a resposta da tutela do que é que queria dizer, mas pronto, depois ao ver vários conseguimos pelo menos identificar alguns que tinham o S de sim, não é? Praticamente todos aqui nas habilitações aparecia lá um requisito e aparecia-nos o N de não. Portanto, parece que ninguém de nós tinha o requisito. Portanto, desde agosto, 20 e poucos de agosto, coloquei essa questão, ainda não tive a resposta, mas depois, ao ajudar determinados colegas que tinham cursos, pós-graduações ou mestrados em administração e gestão escolar, a eles aparecia o S, e portanto conseguimos, então o requisito, se cumpre o requisito, deve ter a ver com esta habilitação específica para os cargos de gestão ou de administração e gestão ou administração intermédia. Pronto. A formação já aqui falámos, as avaliações também devem estar e depois clicamos aqui no resumo. E quando clicamos no resumo, é então que nos aparece esta parte. Neste caso aparece aqui com este triângulo a chamar-nos a atenção que temos que ir ver com a direção da escola o que é que se passa, por que razão ainda não foi possível a introdução dos nossos dados, sobretudo se estamos já em duas situações, em condições já de ter progredido ou de progredirmos agora já, no próximo mês ou nos próximos meses. Portanto, temos de ter esta plataforma preenchida para que possamos ter o botãozinho para validar ou rejeitar. Está bem? Contudo, nada obsta a que possamos fazer aquele trabalho de verificação de cada um daqueles separadores. Está bem? Só quando chega aqui a o último separador, que é o do resumo, não é? É que faltam-nos dados e, portanto, não temos aqui a indicação de qual é o escalão que vamos, nem quando é que vamos, nem com que tempo é que vamos. Os outros colegas têm essa informação. E, portanto, já com aqui uns minutos largos ultrapassados da hora que eu tinha pensado, completamos e encerramos esta primeira parte que dizia respeito à recuperação do tempo de serviço e à plataforma do IGEF. A seguir, abordaremos depois, então, a questão do concurso externo extraordinário e o apoio extraordinário e temporário à deslocação. Está bem? Muito obrigada e até já.